Meus queridos, aqui é o Thiago, tudo bem? Vamos lá para a correção da lista de revisão para a prova globalizante. Questão 1, Univesp. Uma foto que viralizou nas redes sociais foi a de uma águia de cabeça branca chamada Bruce. A foto, tirada em um santuário no Canadá, foi registrada pelo fotógrafo amador Steve Biro quando a ave estava em pleno voo. Essa foto atraiu a atenção dos fotógrafos profissionais do mundo todo por apresentar elementos significativos tais como o olhar da águia para a lente, o toque da ponta das asas na água e a nitidez da imagem enantiomorfa formada. Bom, aqui eu vou fazer uma pausazinha que apareceu sobre a imagem enantiomorfa. O que é uma imagem enantiomorfa? A imagem enantiomorfa são aquelas que são refletidas no espelho plano, que ela tem a mesma distância do espelho que o objeto, ela é simétrica ao objeto. Bom, a foto apresentada podemos afirmar corretamente que, então vamos lá para a luz que possibilitou a geração da imagem foi emitida pelas lentes da câmera do fotógrafo? Não. A reflexão ocorreu pela águia e não foi nenhuma emitida pela lente. Então, não foi emitida pela lente. A imagem só pode ser considerada enantiomorfa por estar refletida em relação ao plano horizontal? Não. Então, por estar refletida em relação ao plano horizontal? Não. Por que não? Se você pensar, pode ser no plano vertical, depende de onde o espelho está. Imagem enantiomorfa, ela é simétrica em relação ao espelho. A distância entre a ponta das asas da imagem é igual à distância entre o bico da ave e o bico da ave na imagem. Então, a distância entre as pontas das asas na imagem é igual à distância entre o bico da ave e o bico da ave da imagem? Não, são distâncias diferentes. Por quê? Se você pensar, o bico, vou fazer em vermelho aqui, aqui está a superfície. Então, se eu chamar de x a distância do objeto, que é o bico da ave, até o espelho, que é essa superfície, da superfície até a imagem, eu também teria o quê? X. Tudo bem? E, se você pensar, o que está acontecendo? As asas estão em contato aqui, a distância seria 0. A superfície da água se comporta como um espelho plano, produzindo uma imagem que pode ser classificada como real e direita? Bom, falso. Espelho plano me dá uma imagem virtual e direita, não real. Imagem real é uma imagem projetada, está fora do espelho. Então, parece que é a E, né? Vamos lá. A distância entre o bico da águia até a superfície da água e a distância entre o bico da águia na imagem e a superfície da água são iguais? Sim, correto. É o que eu comentei aqui em cima. A distância x aqui tem que ser igual do objeto, vou fazer em vermelho aqui, ampliar um pouquinho aqui, do objeto até a superfície é x. Então, da imagem, que é esse aqui, até a superfície, ela é o quê? Igual. Tranquilo? Bora para o próximo. Questão 2. O observador O visualiza uma placa com a inscrição AFA através de um periscópio rudimentar construído com dois espelhos planos, E1 e E2, paralelos e inclinados de 45 graus em 2 em relação ao eixo de um tubo opaco, conforme a figura abaixo. Nessas condições, a opção que melhor representa, respectivamente, a imagem da palavra AFA conjugada pelo espelho E1 e a imagem final que o observador O visualiza em 1 através do espelho E2 é qual? Bom, meus queridos, vamos lá. É um pouco difícil explicar aqui, mas a gente vai dar um jeito aqui. Então, no primeiro caso, o meu espelhinho ele está exatamente aqui. Tudo bem? Vou até refazer esse espelho. Vou deixar ele aqui, bonitinho. Esse é meu espelho. Tudo bem?
E aí, eu vou fazer o F, que eu acho que o F vai ficar claro para vocês entenderem. Se eu pegar aqui o F, eu vou pegar alguns pontos aqui. E quais pontos que eu vou pegar? Ó? Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Você está vendo que eu separei em alguns pontos. Por que você fala isso, professor, separar em ponto? Para você entender o seguinte, lembra o que eu falei? Se eu tenho um objeto aqui, ó, esse é o ponto A, e ele está a uma distância x, a imagem desse ponto tem que estar a mesma distância x, ou seja, esse A' estaria aqui. Então, no primeiro caso, o que vai acontecer? Se eu pegar o ponto C, se ele está nessa distância, vou até mostrar aqui, se ele está nessa distância, o ponto C vai estar mais ou menos aqui, porque o plano está inclinado. Na sequência, o D está um pouquinho mais distante, então o D vai estar aqui. O ponto B vai estar como? O ponto B é esse aqui, ó. Nessa mesma relação, nessa mesma relação, o ponto B estaria aqui, certo? E o ponto A estaria mais distante aqui. O ponto E, a mesma coisa, ó, só que o ponto E estaria o quê? A mesma distância aqui, certo? Então, esse primeiro F, ele vai estar exatamente o quê? Apontado para onde? Para cima. Se você olhar aqui, respeitando as distâncias, ó, já olhando aqui, a A não pode ser, porque o F está virado para baixo, a B não pode ser, a C não pode ser, só pode ser a alternativa D. O F vai estar apontado para cima, respeitando sempre as distâncias. Então, ó, se daqui até aqui tem X, daqui a aqui tem X. Se daqui a aqui tem Y, aqui tem Y. Mesma distância no espelho plano. E aí, vamos pensar agora para o outro espelho. Então, esse F vai estar montado assim, ó. Esse F ele vai estar assim, certo? Quando eu colocar o outro espelho, vou fazer em preto esse outro espelho, aqui embaixo, ó. Esse é o outro espelho que está embaixo, ó. Pensa comigo, se esse cara aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, ele está a essa distância aqui do espelho, ó, vamos pôr distância T. Como é 45 graus, a distância T vai estar aqui. Então, ele estaria exatamente aqui. O ponto B está mais distante, então o ponto B vai estar aqui. Aí, ó, esse ponto que eu vou chamar de ponto C vai estar mais ou menos aqui. E aí já dá para mostrar para vocês que o ponto F vai estar virado para onde? Para o outro lado. Olha aqui, só pode ser isso, eu só consigo identificar na alternativa D de dado. Tudo bem? Tranquilo? Questão 3. Vamos lá. Uma fonte de luz visível e monocromática imersa em um fluido homogêneo pode emitir 2 raios de luz por 2 caminhos distintos. Num dos caminhos, a luz parte do ponto A, percorre uma trajetória retilínea até o ponto C. No segundo caminho, a luz emitida no ponto A é refletida no ponto B por um espelho plano perfeitamente polido e, em seguida, atinge o ponto C, conforme pode ser observado na figura a seguir. A distância entre o ponto A e a normal, descrita com relação ao espelho, é de 16 km. Admita que, num determinado instante t igual a 0, a fonte é acionada e os raios de luz começam ao mesmo tempo a percorrer as trajetórias descritas. Determine a diferença de tempo em segundos entre os diferentes percursos até atingir o ponto C. Considere a velocidade da luz
Pessoinhas, aqui apareceu um errinho, peço desculpa, porque aqui está 2 vezes 10, 2 vezes 108, né? Que muita gente falou. É 2 vezes 10 a oitava. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou de azul aqui. Primeiro caminho, ele sai do A e vai para o C de forma o quê? Direta. Então, nesse primeiro caminho, vamos lá. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu quero saber o ΔT1, é ΔS sobre V. Toma cuidado com uma coisa, porque o ΔS são 32 quilômetros, tudo bem? Só que aqui está em metros por segundo, tranquilo? Então, se ele quer a diferença de tempo em segundos, em vez de colocar 32 quilômetros, eu vou pôr 32 vezes 10 a terceira de metro, dividido por 2 vezes 10 a oitava de metro por segundo. Oh, meu Deus, desculpa mais uma vez. Então, ΔT, 32 por 2 vai dar quanto? 16 vezes 10 a menos 5 segundos. Esse é o tempo 1. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para o tempo 2. No segundo caminho, qual que é a parte chata? Ele sai de A, bate aqui e bate aqui. E vem para cá. Tá vendo? Então, ó, pensa comigo. Eu vou ter que achar esse x. Então, primeira coisa para achar o x, eu vou ter que fazer uma semelhança não, vou ter que usar uma relação matemática, porque ó, aqui vale x, nessa parte aqui vale 16 quilômetros, e esse ponto aqui, ó, ele te deu que com a horizontal, isso aqui vale 30 graus. Portanto, seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio. 16 quilômetros sobre x. Então, x vale quanto? 2 vezes 16, 32. Agora, o que eu tenho que ficar esperto? Porque nesse segundo caminho, o ΔS2 vale quanto? 2 vezes o x. ΔS2 vale 2 vezes 32 quilômetros. ΔS2 vale 64 quilômetros. Portanto, ΔT2, ΔS2 sobre V, eu já fui direto, né, na forma simplificada aqui, são 64 vezes 10 a terceira metros dividido por 2 vezes 10 a oitava metros por segundo. O ΔT2 dá 32 vezes 10 a menos 5 segundos. O que ele pediu nesse exercício é a diferença, determina a diferença de tempo. Então, ΔT2 menos ΔT1 vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 5 menos 16 vezes 10 a menos 5. ΔT2 menos ΔT1 igual a 16 vezes 10 a menos 5 segundos, que é a alternativa C. Tudo bem? Bora para o próximo. Questão 4. Uma pessoa em repouso, localizada no ponto O, observa o reflexo obtido por dois pequenos espelhos, E1 e E2, posicionados conforme mostra a figura.
Considerando as leis da reflexão, as imagens dos objetos, dos pontos observados por essa pessoa nos espelhos E1 e E2 são respectivamente. Bom, vamos lá. Uma pessoa em repouso localizada no ponto O. Então, vou fazer aqui, ó. A pessoa está localizada no ponto O. Esse é o observador. Observa o reflexo obtido por dois pequenos espelhos, E1 e E2, posicionados conforme mostra a figura. Considerando as leis de reflexão, as imagens dos pontos observados por essas pessoas no espelho E1 e E2 são respectivamente. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Quem ela consegue ver? Por exemplo, uma coisa que eu expliquei para vocês, sempre você tem que jogar, ó, vou pegar o ponto U. Ponto U não, melhor, o ponto T. Se eu pegar o ponto T que está aqui, ó, qual que é a distância dele no espelho E1? 2 quadradinhos, certo? Vou jogar ele 2 quadradinhos para dentro, ó. T'. T'. Eu consigo enxergar o T no espelho 1? Vamos ver, eu vou fazer assim, ó, vou traçar uma linha reta entre o T. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte. Vou traçar uma linha reta entre o T e o O, certo? Tá aqui, ó, entre o T e o O. Então, dá para fazer isso? Ixi, não foi a melhor escolha, mas... Opa! Dá, ó. Entre o T e o O, eu consigo... Oh, meu Deus... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu voltar, que é mais fácil. Entre o T e o O, vou fazer aqui em vermelho, dá para passar pelo espelho. Então, quer dizer que eu consigo enxergar o T pelo E1, porque a luz sai do T, bate no espelho e vai para o O. Então, eu consigo enxergar o T no espelho 1. Então, o T eu consigo observar pelo espelho 1. Então, T é uma resposta, certo? Então, T é uma resposta. Agora, e no espelho 2? Vou jogar o S para o outro lado, ó. A distância do S até o outro espelho vale quanto? 1, 2 quadradinhos, 1, 2. S'. Vou traçar uma reta, agora vou fazer de outra cor, ó. Vou pegar uma cor... o rosinha aqui. Vou traçar ele do O até o S, passou pelo espelho. Ó que legal. Então, a luz sai do S, bate no espelho e vai para o O. Então, eu já achei a resposta. Eu consigo enxergar o T' pelo E1 e o S pelo E2. Mas, para ficar claro para vocês, vou apagar tudo. Depois, qualquer coisa, você volta o vídeo aí, ó. Eu vou pensar no R. Olha que legal. O R, ele está a um quadradinho do espelho E2, ó. O espelho E2 está aqui. Então, o R' estaria aqui. Vou traçar uma reta entre o objeto e o R'. Opa, dá para ver o R'? Não, por quê? Porque a luz não passa pelo espelho. Para eu enxergar o R', teria que ter um espelhinho exatamente aqui, ó, porque aí a luz saía do R e ia pro O. Como não dá, eu só vou conseguir enxergar quem? O T e o S, que são a alternativa E. Dúvidas? Bora pro próximo. Questão 5. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra fixado um grande espelho plano. Enquanto caminha com uma velocidade de 1 metro por segundo em uma direção perpendicular a esse espelho, no sentido de aproximar-se dele, uma pessoa observa-se que, relativamente ao seu corpo, a sua imagem. Bom, vamos lá para o básico, pessoal. Tá aqui, o meu espelho está parado. Esse é o meu espelho, tudo bem? Se eu estou caminhando em direção ao espelho,
Esse aqui é o objeto. Então, ó, o objeto está indo em direção ao espelho com uma velocidade de 1 metro por segundo. Automaticamente, a minha imagem vai estar indo em direção ao espelho com uma velocidade de quanto? 1 metro por segundo. Em relação ao espelho, só que aí volta o que eu falei. Enquanto caminha com velocidade de 1 em uma direção e no sentido de aproximar, essa pessoa observa aqui, relativamente ao seu corpo. Então, relativamente ao seu corpo, em relação ao objeto, a imagem se aproxima com velocidade de quanto? De 2 metros por segundo, certo? Por que com velocidade de 2 metros por segundo? De 1 metro por segundo é a velocidade do espelho. Se a pessoa der um passo, a imagem dá um passo. Então, os corpos ficaram 2 passos mais próximos. Então, a questão 5 é a alternativa B de bola. Questão 6, bora lá? Considere os seguintes valores para as constantes. Tem a gravidade, a velocidade da luz, o R, o C, temperatura de fusão e tudo mais. Para responder a questão, leia o texto base 1. Seja um espelho plano. Se um raio de luz incide com um ângulo de 30 em relação à normal, o ângulo em relação ao plano do espelho do raio refletido é de quanto? Assinale a alternativa correta. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou desenhar um espelho. Esse é o meu espelho, ele está na horizontal. Lembrem-se, a normal é uma reta que está 90 graus com a superfície do espelho. Vamos ler aqui. De novo, se um raio de luz incidir com um ângulo de 30 graus em relação à normal. Se esse raio incidiu, esse é o raio incidente, com um ângulo de 30 graus em relação à normal, ele vai sair com um ângulo de 30 graus em relação à normal. Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Automaticamente eu sei que o ângulo entre o feixe e a superfície vai ser quanto? 60 graus. Por quê? Porque a normal é sempre 90 graus com a superfície. E aí ele fala, o ângulo em relação ao plano do raio refletido é de 30 graus? Não. Π sobre 3? Bom, π equivale a 180 graus. Π sobre 3 é 180 sobre 3, que vale 60 graus. Só vamos conferir, ver se está tudo certo. 90 graus? Não. 45 graus? Não. Π sobre 2 é 90 graus. Portanto, alternativa B de bola. Questão 7. Leia o texto e analise o caso para responder a questão. Associação de espelhos. Chamamos de associação de espelho o arranjo de 2 espelhos colocados lado a lado com uma aresta em comum. Neste caso, podem acontecer múltiplas reflexões de um mesmo raio de luz, ou seja, um raio de luz pode ser refletido várias vezes, gerando um número maior de imagens. As imagens se formam distribuídas em uma circunferência cujo centro é a intersecção dos espelhos. Lembre-se que as imagens formadas por espelhos planos são simétricas, estando à mesma distância dos espelhos que os objetos. Por isso, elas formam uma circunferência, figura na qual todos os pontos são equidistantes do centro. Analise o seguinte caso. Um estudante de física deseja fazer um experimento de ótica relacionado à formação de imagens de espelhos planos. Ele adota o seguinte procedimento.
Une 2 espelhos com uma abertura de 45 graus e coloca entre eles um brinquedo, conforme ilustra a ilustração a seguir. O número de imagens refletidas desse brinquedo observada pelo estudante é igual a... Bom, meus queridos, isso aí eu já falei para vocês. O número de imagens formados é igual a 360 sobre alfa menos 1. Como é um único brinquedo, 360 sobre o ângulo de abertura, 45, menos 1. Por que menos 1? Porque é o quadrante que está quem? O objeto. Tudo bem? Então, primeira coisa básica, 360 dividido por 45, isso aí vai me dar 8. Menos 1. Então, o número de imagens vai ser 7 imagens, que é o que nós temos na alternativa C. Tudo tranquilo? Bora para o próximo. Questão 8. Mesmo esquema. Vamos lá. 2 espelhos planos são dispostos de tal maneira que suas faces formam um certo ângulo. Sabe que o número de imagens é 59 quando o ângulo formado pelos 2 espelhos é... Bom, aqui que é bem interessante. N 360 sobre alfa menos 1. Sabes que o número de imagens é 59. Então, 59, 360 sobre alfa menos 1. Só toma cuidado com a matemática. Menos 1 passa para lá, mais 1 é igual a 360 sobre alfa. 59 mais 1, 60, é 360 sobre alfa. Passo alfa para cima, 360 dividido por 60, o alfa vai ser quanto? 36 por 6 dá 6 graus, que é o que nós vamos encontrar na alternativa B de bola. Belezinha? Questão 9. Um aluno resolveu colocar em prática uma atividade que aprendeu quando estava estudando reflexão no espelho plano. Conforme o desenho, colocou um espelho plano de pequenas dimensões e espessura desprezível com a face espelhada voltada para cima e a 4,5 metros de um poste e conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 metros. Sabendo que o estudante tem uma altura da base dos pés até o olho de 1,70. Então, vou até já melhorar isso aqui, ó. Esse cara tem 1,7 metros. Qual a distância x em metros que o aluno teve que ficar no espelho para enxergar o reflexo da extremidade superior do poste? Bom, regra básica de espelhos. O ângulo de incidência, quem é o ângulo de incidência, sempre em relação à normal, é igual ao ângulo de reflexão. Se esses ângulos são iguais, este ângulo aqui, que é o que a gente chama de beta, tem que ser igual a esse ângulo aqui, que é beta. Ou seja, temos 2 triângulos semelhantes. Como aqui a gente está pensando no módulo, ou seja, 5,1, que é a altura desse, está para 4,5 metros, que é a base, assim como a altura desse, que é o menino, 1,7 metros, está para x. Tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: metro com metro, corta. 5,1 por 4,5 é 51 por 45, igual 1,7 metros sobre x. Bom,
5,1 vezes x é igual a 45 vezes 1,7 metros. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, 45 vezes 1,7 vai me dar 76,5 metros. E o 51 eu vou passar dividindo, tudo bem? Então, 76,5 dividido por 51, isso vai dar 1,5 metros, que é o que nós temos na resposta C. Tudo bem? Questão 10, vamos lá? Uma pessoa O encontra-se diante de um espelho plano E, como representado na figura a seguir. Sendo denominado por O o olho do observador e havendo 5 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, situados em uma mesma altura em relação ao observador, os objetos vistos por ele. Então, vamos lá, pessoal. Exercício de campo de visão. O que eu sempre falei para vocês, ó, do jeito que está aqui, eu sei que ele enxerga essa parte do espelho e essa parte do espelho aqui. Tudo bem? Só que antes de começar a fazer isso, eu vou simplesmente jogar esse observador para trás. Então, ó, se eu pensar que o espelho vai estar passando aqui, é como se esse observador estivesse aqui, tudo bem? E aí, qual que é o campo de visão dele? Bom, eu vou tentar trazer aqui pela linha, ó. Vou sair desse ponto, vai ficar muito grossa aqui essa linha. Deixa eu ver, deixa eu apagar aqui que vai ficar, vou ter que fazer na raça que é mais fácil. Se eu pegar aqui, ó, representando a mesma reta, ó, particularmente, ele vai ver daqui para cá e a outra parte é aqui embaixo. Então, daqui para cá. Ou seja, o campo visual desse cara vai ser este com este. Ou seja, particularmente, o que ele vai conseguir enxergar do espelho? Toda essa área aqui, contemplada aqui. Se ele vai enxergar toda essa área contemplada aqui, ele vai enxergar quem? O 4 e o 5, alternativa D. Estive falando até com alguns alunos que perguntaram essa questão. Você pode fazer de um outro jeito. Qual que é o outro jeito que você pode fazer? É um pouquinho mais complicado, mas, por exemplo, o 1, ele está aqui, não está? Ó, nessa direção do espelho. Ó. Então, ó, se eu pegar o 1, ele estaria aqui. Por que eu não consigo enxergar o 1? Tá vendo? Ó? Mesma distância, x, x. Por que eu não consigo enxergar 1? Porque se eu pegar do 1 até o O, eu traçar uma reta, essa reta passa pelo espelho? Não passa pelo espelho. Então você tem essas duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Primeira, ou você joga os pontos para o outro lado, ou você faz o quê? Joga o observador para o outro lado. Ó, mesma distância do espelho, olhinha. Então, o que o espelho, o que ele vai enxergar esse observador? Ele vai enxergar esta área aqui, porque a luz bate e vem, e vai enxergar da outra parte do espelho aqui, ó, daqui para cá, mantendo a linha reta para cá. Então, novamente, a área que ele vai enxergar é essa daqui. Alternativa D de dado. Questão 11, vamos lá. Considere que na situação anterior você esteja vestindo uma camiseta com a palavra física, conforme a figura. Se você se coloca de frente para o espelho plano, a palavra física refletida se apresentará como mostrado na alternativa
Bom, vamos lá. Nessa questão eu vou ensinar vocês um macetezinho básico para você achar a resposta de forma direta. Olha bem as alternativas e vamos lá. Eu vou colocar a câmera aqui, ó. Ops, perdão, liguei errado a câmera aqui. Vocês estão vendo que aqui está a palavra física, correto? Então, se eu pegar essa palavra física aqui e virar a folha, está vendo que é uma folha de papel? Simplesmente, olha que interessante. É assim que acontece no espelho. Se você olhar bem, como que ficou? Então, se você escreveu de um lado, virou, a palavra fica igual você virar uma folha. E aí você fala, opa, peraí, professor, não entendi muito bem isso. Vamos identificar aqui, ó. Então, nós já achamos que é a alternativa A, né? Mas vamos lá entender o que acontece. Quando você pega o espelho, eu já cheguei a fazer isso para vocês, um outro exercício, ó. Meu espelho está aqui e o meu F está aqui. Então, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Se você pensar, ó, o ponto A ele tem que estar à mesma distância. Se o ponto A está aqui, a imagem está aqui, ó, a linha. Se o ponto B está um pouquinho mais distante, o ponto B' estaria aqui. O ponto D estaria o que? A mesma distância aqui. Então aqui é o D' e o ponto C' interligados. Esse seria o ponto E'. Você está vendo que o F vai ficar ao contrário? Só olhando o F eu já ficaria entre a resposta A e D. Tudo bem? Só que o A, a mesma coisa, e como você viu na imagem, particularmente vai inverter a palavra. Alternativa A de amor. Mas de novo, para quem não entendeu, estou fazendo mais uma vez aqui, ó. Vou ligar a câmera para vocês enxergarem. Olha lá. Escreva a palavra no papel. Física. Tudo bem? Se eu pegar esse papel e girar o papel, é como essa imagem vai aparecer no espelho. Tudo bem? Portanto, alternativa A. Questão 12. Texto base 2. Leia o texto para responder à questão. Quando você fica à frente de um espelho plano, você e a sua respectiva imagem têm sempre naturezas opostas. Ou seja, quando um é real, o outro deve ser virtual. Dessa maneira, para se obter geometricamente a imagem de um objeto pontual, basta traçar por ele uma reta perpendicular ao espelho plano, atravessando a superfície espelhada e marcar simetricamente o ponto imagem, como mostrado na figura. Particularmente o que a gente vem falando até aqui, se eu estou numa distância x, a imagem vai estar na distância x. Para responder à questão, leia o texto base 2, ok. Imagine que você esteja em frente a um espelho plano a uma distância de meio metro. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros, se distanciando de você, conforme a figura. Então, meus queridos, o que acontece agora aqui? Se andou 0,4, a nova distância vai ser 0,9 metros. Então, a imagem vai estar a 0,9 metros. Então, a distância representada pela letra Y entre você e sua imagem será em metros de quanto? Bom, entre o Y é esse cara aqui, entre eu e a imagem 0,9 com 0,9, só pode ser o quê? 1,8, alternativa D de dado. Tudo bem? Então, essa é a questão 12. Questão 13. Sobre uma superfície plana e perpendicular a um espelho plano vertical é colocado um objeto. Ao se afastar do objeto da face refletora do espelho 5 metros, a distância entre ele e a sua imagem irá variar de quanto? Quanto que vai variar? Vou ler mais uma vez para ficar claro o que está acontecendo.
e vou desenhar. Sobre uma superfície plana e perpendicular a um espelho é colocado um objeto. Ao se afastar o objeto da face refletora em 5 metros, a distância entre ele e a sua imagem irá variar quanto? Meus queridos, olha o que eu vou fazer aqui para ficar fácil. Vou pôr uma reta. O meu espelho está aqui. Este é o meu espelho. Então eu tinha o objeto aqui. Esse é o objeto. Se aqui vale x, a imagem vai estar aqui a mesma distância x. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse objeto e vou levar ele para cá. Ou seja, eu vou pegar o objeto daqui e vou deslocar ele 5 metros. O que vai acontecer com a imagem? O espelho ficou parado aqui, ó. O espelho continua aqui. A imagem que estava aqui vai se deslocar quanto? Também vai se deslocar 5 metros. Ela vai para essa distância. Porque o que eu faço com o espelho, com o objeto, eu faço com a sua imagem. Então, ao se afastar 5 metros, a distância entre ele e a imagem irá variar quanto? 5 de um lado, 5 de outro. A distância vai variar 10 metros. Alternativa D de dado. Questão 14. Vamos lá. Um objeto é colocado em frente a um espelho e a imagem formada é virtual. Opa, então estamos falando de uma imagem virtual. Parte importante aqui, ó. Se a imagem ela é virtual, eu vou ter que tomar cuidado aqui, porque ela pode ser virtual. Uma certeza eu sei, que ela é direita. Então ela pode ser maior, menor e igual. Ela vai ser maior no espelho côncavo, menor no espelho convexo e igual no espelho plano, beleza? Então vamos lá. O espelho é necessariamente plano ou convexo? Falso. Por que é falso esse item aqui? Porque ele pode ser côncavo. Então, só para lembrá-los, então quando que ela é do côncavo? Vamos lembrar. Se eu tenho o espelho côncavo aqui, tudo bem? Vértice, vou pôr aqui o foco. Se eu coloco o objeto entre o foco e o vértice, ó, este é o meu objeto. Então, guarda o feixe que vem em paralelo, bate e vai para o foco. O que vem pelo vértice sai com o mesmo ângulo. Então, esses dois caras aqui parecem paralelo, mas não vão se encontrar nunca. Onde que eles vão se encontrar? Dentro do espelho. E aí eu teria dentro do espelho uma imagem o quê? Virtual, direita e maior. Então, o item 1 é falso. Se o item 1 é falso, eu já posso tirar essa e essa, certo? Então, tiro a C e tiro a D. Tranquilo? Então, vamos lá. Segunda questão. A imagem formada é de tamanho maior que o objeto, caso o espelho seja convexo. Também é falso. Por que é falso? Se o espelho for convexo, a imagem vai ser o quê? Virtual, direita e menor, tudo bem? Então, se a 2 é falsa, automaticamente sobrou a alternativa B de bola. Só vamos conferir se a gente está falando a resposta correta, né? Vamos lá. A imagem não pode estar invertida, independentemente do tipo de espelho. Verdade, se ela é virtual, sempre a virtual é direita. Portanto, alternativa B de bola. Tranquilo? Bora para a próxima questão. Opa! Ixi, deu uma bagunçada aqui. Questão 15. Vamos lá. Um curioso efeito ocorria na cidade de Londres devido à curvatura de um arranha-céus. Durante aproximadamente 2 a 3 semanas por ano, durante 2 horas por dia, os raios do sol incidentes da chamada Torre Walk Talk
eram refletidos para uma pequena área na calçada, provocando o derretimento das partes plásticas de um carro ali estacionados, e até um pequeno incêndio numa barbearia. O inconveniente foi resolvido com a instalação de placas que desviam a luz do sol das janelas do edifício. Bom, legal. Sobre essa situação problemática, pode-se afirmar que... Bom, primeiro, olha lá, o formato que você tem. E ele está falando de concentrar a luz do sol, não é isso? Então, para concentrar, eu tenho que ter um espelho que? Côncavo. Tudo bem? E por que um espelho côncavo? A característica é básica. O vértice está aqui. Vou colocar o espelho aqui. Certo? Todo feixe de luz que vem paralelo, bate e vai para onde? Para o foco, certo? O que vem em paralelo, bate e vai para o foco. Então, esse aqui seria quem? O foco do espelho. O convexo, ele acaba espalhando a luz. Então, vamos ver as respostas. A superfície do edifício comportava-se com um espelho plano e o ponto na calçada de maior concentração era a imagem real do Sol. Falso. Ela não se comportava como espelho plano. A superfície do edifício comportava-se como espelho convexo. Falso. Espelho côncavo. A superfície do edifício comportava-se como um espelho côncavo. Sim. E o ponto na calçada de maior concentração era o centro de curvatura. Falso. Não é o centro de curvatura, e sim o foco. A superfície do edifício comportava-se como uma lente convergente e o ponto na calçada era o foco. Bom, aqui veio uma coisa importante. Vocês não viram lentes, mas é um próximo tema aí. Mas o que eu tenho falado toda a aula de espelhos? Lente, o espelho, a luz bate e volta. A lente, a luz passa. Então não pode ser lente, tanto que a luz bate e volta. Então só pode ser a alternativa aí. Vamos conferir, né? A superfície do edifício comportava-se como espelho côncavo, sim. E o ponto da calçada de maior concentração era o foco desse espelho? Sim, porque todo feixe que vem em paralelo bate e vai para o foco. Alternativa E. 16, vamos lá na questão 16. Opa, que eu vou baixar aqui. Vamos lá. Os retrovisores de motocicleta são convexos. Bom, então falamos de convexos. Sobre as características das imagens obtidas por meio dos espelhos de uma motocicleta que tem distância focal igual a -3. Então, o foco é negativo, né? Convexo. Ele acabou de falar isso. Só que então ele vale -3 metros. A imagem fornecida por esse espelho é real, pois uma superfície convexa converge... Opa, temos já duas falhas aqui. A imagem fornecida por é real? Não. Convexo tem uma característica básica. Então vamos lá. Convexo, eu sei que a imagem ela é virtual, direita e menor, certo? Então ela não pode ser real. E além disso ele fala, pois uma superfície converge? Não, ela espalha, ela diverge. 2. Independente... Então, ó, a 1 é falso. Se a 1 é falsa, eu já posso falar que a A e a B não são verdadeiras e nem a D. Olha que legal, já sobrou. Se você sabe o básico, já tenho o quê? 50% de chance de acerto. Tudo bem? 2. Independentemente da distância em que os objetos estiverem de espelho convexo, as imagens são sempre direitas e menores. Verdadeiro, é o que eu falei. Convexo, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Então, ó, a 2 está correto. Já com o básico eu sei que é a alternativa E. Tudo bem? Mas vamos lá, estamos aqui para aprender. Para um objeto que está a 6 do espelho, distância do objeto é 6 metros. A imagem fornecida está distante 8 do objeto. Cuidado, 8 do objeto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1 sobre F
1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre quanto que é o foco, menos 3, é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre P'. Então, vou puxar aqui para não ficar trombando aqui. Menos 1 sobre 3, menos 1 sobre 6, é 1 sobre P'. Aqui MMC é 6. 6 por 3 dá 2, menos 2. 6 por 6, 1, menos 1. Perfeito? Então vai dar menos 3 sobre 6 é igual a 1 sobre P'. Menos 6 sobre 3 é igual a P'. P' é igual a quanto? Menos 2 metros. Então entenda o seguinte que eu falei para vocês. Vou desenhar o eixo. O espelho convexo vai estar aqui. Se o objeto é este cara aqui, e o objeto ele está à distância de quanto? De 6 metros do espelho. A imagem ela vai estar onde? Dentro do espelho. Vou desenhar aqui a imagem menorzinha. Tudo bem? A distância da imagem vai ser quanto? 2 dentro do espelho. Por quê? Menos 2 está falando que está na outra parte do espelho. Qual que é a distância entre o objeto e a imagem? 8 metros. Então, item 3 é verdadeiro. Perfeito? Item 4, que eu também sei que é verdadeiro pela alternativa, mas vamos lá. Quando o objeto está 6, o tamanho da imagem é 3 vezes menor que o do objeto? Bom, vamos calcular. Aumento menos P' sobre P. Menos quanto que é o P'? Menos 2. E o P vale quanto? 6. Então, repara o seguinte, o aumento, ele é menos, com menos dá 2 sobre 6, ele deu o quê? Mais 1/3. Então, o que eu quero que vocês lembrem novamente? Então, ele está falando que a imagem é 1/3 do objeto. Só que o sinal de mais está falando que ela é direita. Então, quando ele falou o tamanho da imagem é 3 vezes menor, sim, alternativa E, confirmada aqui para vocês. Beleza? Bora para o próximo. Questão 17. A primeira vez que utilizou o espelho retrovisor foi na primeira edição das 500 milhas de Indianápolis, em 1911, pelo piloto Ray Harrow. Creio que é isso. Mas quem acabou ficando com o título do inventor foi Elmer Berger, pois ele foi quem o incorporou na lataria de um carro. No início, o uso era apenas interno e depois passou a usar do lado esquerdo, o que dava maior visibilidade do tráfego traseiro e lateral. O lado direito levou mais tempo para ser utilizado, tanto que no Brasil, os carros mais populares como o Fusca, Pé de Boi, de 1965 a 68, e o Chevette Júnior, 1976-92, não possuíam retrovisor externo do lado direito. A função dos espelhos retrovisores é auxiliar na visão periférica e fazer parte do sistema de segurança dos automóveis, pois eles reduzem o ponto cego. Atualmente, os carros produzidos no Brasil possuem 3 espelhos retrovisores, sendo que o externo da esquerda, lado do motorista, e o interno são planos. E o externo da direita, lado do carona, é convexo, enquanto os carros europeus são produzidos com espelhos retrovisores externos convexos. Qualquer motorista já deve ter notado que os retrovisores externos dos veículos produzidos no Brasil possuem reflexos diferentes. Bom, depois desse texto gigantesco, vamos lá. Considerando a possível utilização de espelhos esféricos convexos como retrovisor, olha aqui, pessoal, não se esqueçam disso. Os espelhos são convexos. Foram realizadas as seguintes afirmações. Item 1. O espelho convexo melhora a visibilidade, mas, por outro lado, as imagens geradas dos automóveis são menores do que os espelhos planos. Bom, verdadeiro, né? Por quê?
convexo, eu tenho falado até aqui, só tem um tipo de imagem. E como que é essa imagem? Virtual, direita, e ela é menor. Ou seja, ele amplia o campo de visão, mas essa imagem vai ficar o quê? Menor. Então, o item 1, verdadeiro. Bom, se o item 1 é verdadeiro, todas estão erradas? Não. Somente 2 e 3? Não. Olha lá, já excluí duas alternativas. Então, não pode ser nem C e nem D. Os saios refletidos pelos espelhos convexos são convergentes? Não, eles são o quê? Divergentes. Então a 2 ela é falsa. Então, o que significa isso? Vamos lá. Espelho convexo. Então tá aqui, ó, o eixo, o meu espelho convexo. O que ele está fazendo? Lembrem-se, o foco ele está onde? Atrás do espelho. Eu vou pôr F' porque o convexo ele tem um foco negativo. Então, quando vem um raio de luz, ele bate e ele, em vez de concentrar, ele vai ser o quê? Desviado no sentido do foco. Isso por cima, como por baixo. Tudo bem? Então a 2 é falsa. Sendo a 2 falsa, eu tiro a A e tiro a B e já achei a resposta, que é o quê? De novo, alternativa E. Vamos só conferir então agora. Item 3. Pelo fato das imagens geradas pelos espelhos convexos serem menores, temos a sensação de que os automóveis se encontram mais distantes do que realmente estão. Verdadeiro, conversei sobre isso com vocês em sala muito. Beleza até aqui? Bora pro próximo. Questão 18. Vamos lá. Um espelho côncavo de distância focal 1. Então ele é côncavo. O foco vale 1. Conjuga a imagem de um objeto real colocado a 2 de seu vértice. P igual a 2 metros. Essa imagem é... Bom, vou fazer por Gauss e não vou fazer o desenho. Então, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre 1 igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre P'. 1 sobre 1 menos 1 sobre 2, 1 sobre P'. 2. 2 por 1, 2 vezes 1, 2. 2 por 2, 1 vezes 1, 1. Então, vamos lá. 2 menos 1 dá 1 sobre 2, é 1 sobre P'. E olha que interessante, P' igual a 2 metros. E aí eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte. P' dá mais 2 metros. Se o P' deu positivo, lembra, P' positivo formou o quê? Uma imagem real. Então vamos lá. Item A, real. Item B, real. Item C, real. O D e o E não pode ser. Tudo bem? Então já sabemos disso. Real está a 2 metros, a meio metro do espelho? Não, está a 2 metros. Real está a 1 metro do espelho? Não, 2 metros. Real está a 2 metros do espelho. Alternativa C. Tranquilo? Bora pro próximo. Questão 19. Vamos lá. Buscando pela provável causa de um incêndio em uma casa, a perícia do Corpo de Bombeiros observou que, próximo à janela, havia, sobre os restos de uma cômoda, parte de um espelho esférico. Se o espelho fosse o causador do incêndio, ele deveria ser capaz de atear fogo concentrando o calor no tecido de uma cortina a 2 metros da superfície refletora, desde que o espelho estivesse convenientemente voltado para o sol e a cortina estivesse na direção do eixo principal do espelho. Há uma evidência que reforçaria a possibilidade de que o espelho fosse causador do incêndio seria constatar que o lado refletor do espelho o caracteriza como espelho bom. Então vamos lá. Para ele causar
Um incêndio ele vai concentrar os raios de luz. O que concentra os raios de luz é um espelho côncavo. Então, ficamos entre A, B e C. E a cortina, se ele está se concentrando a 2 metros, então a cortina tem que estar o quê? No foco. Então, o foco desse espelho seria quanto? 2 metros. Como o foco está na metade do raio de curvatura do espelho, o raio de curvatura valeria 4 metros, que é o que nós temos na resposta C. Tudo bem? Bora para a próxima. Questão 20. Considere o arranjo de um experimento óptico mostrado na figura a seguir. V é o vértice do espelho côncavo, F é a distância focal e C é o centro de curvatura. Sendo IM a altura da imagem formada pelo objeto, é correto afirmar que... Bom, repara uma coisa aqui, é um espelho côncavo. Vamos pensar nas condições de Gauss. Se o foco está desse lado aqui, o objeto vai estar de um lado e a imagem está do outro. Então, eu estou falando de uma imagem virtual. Tudo bem? Toda virtual é direita. Beleza? Então, olha lá, a imagem é real? Não. B. Para a imagem formada, o objeto que aqui não foi representado deveria estar localizado entre o centro de curvatura e o foco. Não, o objeto deveria estar entre o foco e o vértice. Por quê? Ó? Lembra, o feixe que vem em paralelo, particularmente, ó, o que vem em paralelo sai pelo foco, não é isso? Então, ó, o que vem em paralelo sai pelo foco. Então, ó lá, o que vem pelo vértice sai com o mesmo ângulo e aí formou ela aqui. Então, o item B deveria estar localizado entre o centro de curvatura e o foco? Falso. Deveria ser entre o vértice e o foco. Tudo bem? C. Para a imagem formada, o objeto que aqui não foi representado deveria estar sobre o centro de curvatura? Não. No centro de curvatura, ele estaria o quê? Real, invertida e igual. Beleza? Item D. Para a imagem formada, o objeto que aqui não foi representado deveria estar sobre o foco? Não, no foco não forma imagem. Então, só sobrou E, né? Para a imagem formada, o objeto que aqui não foi representado deveria estar localizado entre o foco e o vértice. Alternativa E. Questão 21. Bom, vamos lá. Deixa eu só comentar um pouquinho nessa questão que eu peguei um pouco pesado para o começo. Mas vamos lá que vocês vão entender o que eu vou fazer. Uma vela é colocada a 12 centímetros do vértice de um espelho côncavo, perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem 1 conjugada é direita e maior que a vela. Então, no primeiro caso, vou colocar aqui, ó, primeiro caso, a imagem é direita e maior, certo? Direita, maior, quer dizer que ela é virtual. Afasta-se o espelho até que ela fique a 36 da vela. A nova imagem, conjugada pelo espelho, é invertida, mas do mesmo tamanho que a imagem 1. Olha que interessante, as imagens são iguais, só que no segundo caso, ela é invertida, certo? E maior também que o objeto e do mesmo tamanho que a 1. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. O aumento é I sobre O, que é menos P' sobre P. Então, para o primeiro caso, eu vou fazer o seguinte. I1 sobre O menos P'1 sobre o P, que vale 12. Tudo bem? Primeira equaçãozinha que eu vou parar aqui. Certo? Para o segundo caso, I2 sobre O também é menos P'2 sobre o P, que vale 36. Então, vou deixar aqui. Tudo bem?
Aí o que ele falou pra gente? Que o I1 é igual ao I2 em tamanho, em módulo. Só que, se eu pensar, o I1 ele é uma imagem direita e o I2 é uma imagem invertida, certo? Então, se eu colocar o sinal de menos, o I1 é igual a menos I2. Então, particularmente, olha o que eu vou fazer. Como o O é igual, I1 sobre O, opa, agora eu vou até economizar. I1 sobre O vale quanto? Menos P1' sobre 12 é igual a menos I2 sobre O é menos P2 sobre 36. P2'. Então, menos e menos vai dar mais, então eu vou ficar com menos P1' sobre 12 igual a P2' sobre 36. Particularmente, 36, eu vou apagar esse 36. 36 é quanto? 3 vezes 12. E aí eu posso fazer o quê? Corto 12, eu cheguei à seguinte relação. Passo 3 multiplicando, menos 3 P1' igual a P2'. Certo? Só que agora temos o segundo problema. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre F menos 1 sobre P é igual a 1 sobre P', e eu vou na matemática, ó, vou manter FP, FP por F dá P, FP por P dá F, 1 sobre P'. Se eu inverter o lado, FP sobre P menos F é igual a P'. Tudo bem? É o mesmo espelho. Então, no primeiro caso, vai ficar menos 3. Quanto que é o P1? O P1 vai ser FP, que vale quanto? 12 sobre 12 menos F. E no segundo caso vai ser F 36 sobre 36 menos F. Certo? Ó, estou substituindo aqui, ó, FP P menos F. Então, se não ficou claro, ó, P'1, por exemplo, seria FP P menos F. Então, no lugar do P, eu estou colocando quanto? 12. Certo? Do primeiro caso, 12. E aí, ó, como tem o 3 na frente, estou colocando aqui. Então, repara o seguinte. Menos 36F sobre 12 menos F igual 36F, 36 menos F. Meus queridos, 36F com 36F corta. Vai ficar menos 1 sobre 12 menos F igual a 1, 36 menos F. Multiplicando em cruz vai dar menos 36, menos com menos mais F, igual a 12 menos F. Passo para cá, vai ficar F mais F, 12 menos 36 mais 36. 2F igual a 48, então F igual a 24 centímetros. Alternativa D de dado. Tudo bem? Falei que peguei um pouquinho pesado nessa questão, mas daria para fazer com o que vocês viram até agora. Tudo bem?